pegar a palavra, daí as dúvidas no finalzinho. Tá bom, maravilha. Bom, então acho que já vou dar início, né? Já passou uns minutinhos. Eu tô tentando colocar os slides aqui, que eu deixei tantos abertos que eu nem sei qual que é o certo. Calma lá. Prontinho, vai. Perfeito, obrigada, Nath. Bom, então, bem-vindos, gente, à nossa estreia aqui da Liga, o nosso evento de abertura. Eu sou a Vanessa, sou estudante de Psicologia aqui da PUC, eu estou no 8º período e faço parte aqui da organização da Lapto. Então, a gente hoje vai apresentar um pouquinho para vocês como é que vai funcionar a Liga, daí depois o professor Fabiano vai dar uma aulinha aí para a gente. Pode passar aí, amiga. Bom, então essa é a nossa agenda de hoje. Falar um pouco, então, sobre a Liga, a Lapto, apresentar a nossa coordenadora docente, quem vai estar nos orientando aí nesse semestre. Daí, depois, iremos nos apresentarmos, né, os discentes que compõem a diretoria da Liga. Em seguida, falar um pouco sobre as nossas atividades aí que a gente está planejando, né, que vão contemplar esses três eixos, né, da nossa liga, que é ensino, pesquisa e extensão. Daí, em seguida, a nossa aula introdutória de psicopatologia. Então, falando um pouco sobre esse eixo de ensino, né, que a nossa liga tem como objetivo, principalmente complementar a nossa formação acadêmica, né? Então, a gente quer proporcionar um espaço além da sala de aula para que seja possível esse complemento realmente dos nossos estudos, né? Possibilitando um aprofundamento teórico e prático, e mais especificamente, né, sobre conhecimentos de etiologia, diagnósticos, técnicas e manejos terapêuticos à luz de diversas abordagens referenciais. O nosso eixo de pesquisa também, a gente quer promover um espaço que sejam feitas pesquisas, né, contribuindo para o nosso desenvolvimento científico, promovendo observação, registro e divulgação de resultados mediante pesquisas multidisciplinares, proporcionar estudos e pesquisas que considerem a luta antimanicomial e o uso de psicofármacos no cenário brasileiro. Mais à frente também eu vou falar um pouco melhor sobre essa questão de pesquisa, como que ela vai funcionar aqui na Liga, mas estamos com boas propostas. Pode passar. E o nosso terceiro eixo, que é o de extensão, seria de aproximação com o contexto clínico, realmente, por meio de estudos de caso e outras experiências compartilhadas. E também, principalmente, pela divulgação de resultados de pesquisas à comunidade por meio de produção de cartilhas, né? Então, a gente vai também produzir cartilhas que a sociedade terá acesso, né? Esse é o nosso eixo de extensão, nosso objetivo de extensão da Liga. Também sobre as cartilhas eu vou falar um pouco mais para frente. E lhes apresento, então, a nossa coordenadora docente, que está sendo, né, a professora doutora Cláudia Menegatti. Acho que muitos conhecem ela aí, né, de ter tido aula com ela. Ela é psicóloga clínica, analista do comportamento, ela é mestre em psicologia da infância e adolescência e é doutora em saúde da criança e do adolescente. Ela tem nos orientado aí com a Liga, toda a organização e o nosso planejamento e as nossas atividades que a gente está pensando, né,
em realizar, e ela vai nos acompanhar aí até o final desse ano. E a nossa diretoria, né, quem que está aqui por trás da cortina, organizando toda a liga. Então, a gente tem a Daniela Aziz, que é a nossa presidente, tem eu, Vanessa, que sou a vice-presidente, temos a Francesca, que é a nossa secretária-geral, temos a Gabriela, que é a nossa secretária adjunta, e mais ainda, temos a Nath, a nossa diretora de comunicação, a Mariana, que é a nossa diretora adjunta de comunicação, e a Maria Fernanda, a nossa diretora administrativa. Bom, falando então, um dos nossos objetivos aqui na Liga, né, é a produção de artigos acadêmicos. Teremos oportunidades, né, para a produção de até 4 artigos sobre o tema de psicopatologia, né, todos orientados pela professora Cláudia. Então, quem tem interesse, né, na área, em produzir realmente artigos, já tem algum tema que pensa, enfim, já vai se organizando, né, para essa produção. A gente vai fazer um outro processo seletivo, que é diferente desse que vocês participaram agora, né, que deu até semana passada, se não me engano. E daí, conforme a gente vai organizando tudo isso, a gente vai passando para vocês. Mas, então, o nosso objetivo é, então, produzir 4 artigos, né, que daí eles terão início agora, começo de setembro até final de novembro, né, para estar tudo pronto, tudo certinho. Pode passar. Sobre as cartilhas também, que eu comentei antes, o nosso objetivo é fazer uma cartilha para cada tema trabalhado na Liga. A gente vai trabalhar um tema a cada mês, consequentemente, será uma cartilha por mês, né? E todos os membros ativos da Liga vão participar, devem produzir, né? Devem participar dessa produção. E serão daí... todo mundo, né, será dividido em grupos, em trios, no caso, que será um pesquisador, um redator e um revisor. Pode passar. Também teremos encontros mensais para os membros ativos, para a gente poder discutir o tema do mês e também os artigos propostos pela coordenadora. A participação é obrigatória, tá, para os membros ativos, e ocorrerão sempre na última sexta-feira do mês, às 17h. Ontem, né, foi enviado um e-mail com um forms para vocês, confirmando sobre essa disponibilidade. Se vocês não viram, se vocês não responderam, por favor, respondam. Tem lá sim ou não, para a gente ter uma noção, para a gente poder se organizar, tá, gente? É bem importante esse forms. E também iremos ter palestras uma vez ao mês, organizado por nós, né, buscando ampliar os nossos conhecimentos, o nosso contato com a área, também participação obrigatória. Hoje teremos a nossa primeira palestra do mês, né, e será a nossa estreia. Pode passar também. Então, esse é o nosso cronograma, tá, gente? Agosto, estamos iniciando agora, né? Então, introdução do tema de psicopatologia. Mês seguinte, setembro, vamos falar sobre prevenção ao suicídio, entraremos no Setembro Amarelo. Outubro falaremos de transtornos de aprendizagem e novembro, transtornos alimentares. Então, daí lembrando que a cada final de mês a gente vai finalizar, né, uma cartilha sobre cada um desses temas. Teremos os encontros mensais também sobre esses temas e as palestras. Pode passar. Agora tem os nossos contatos e algumas últimas informações, assim, né? A gente estabeleceu critérios, né? Como é uma liga que a gente vai proporcionar muito espaço para vocês poderem produzir, para vocês poderem participar realmente como membros ativos, né? Que já diz o nome, você realmente ser ativo dentro da liga. A gente estabeleceu que a partir de 3 faltas consecutivas sem justificativa de vocês, ocorre o desligamento, tá bom? Que a gente precisa de pessoas que estejam realmente participando ativamente, né? E
E qualquer coisa, podem mandar e-mail para a gente, aqui tá os nossos meios de contato, Instagram, e-mail, qualquer dúvida, qualquer feedback, desabafo, qualquer coisa, podem mandar para a gente, tá bom? E também foi enviado, acho que hoje pela manhã, né, ou ontem, o nosso link do grupo do WhatsApp também pelo e-mail. Então, se vocês puderem daí entrar lá, que a gente também vai usar esse grupo como meio de comunicação com vocês também, tá? Então, agora eu passo a palavra para você, professor, dando a fala de estreia da nossa liga. O professor Fabiano, ele é psicólogo, psicanalista, ele é especialista em saúde mental, psicopatologia e psicanálise, ele é mestre e doutor em filosofia e foi professor aqui da PUC ano passado e atualmente ele é coordenador do curso de psicologia da FESP, a Fundação de Estudos Sociais do Paraná. Então, professor, o tablado é seu. Gente, primeiramente, né, mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Sempre muito legal receber um e-mail de notícias de vocês, sabendo como vocês estão. E nesse caso, sabendo dessa iniciativa, né, fiquei extremamente feliz, né, de já perceber esse movimento de vocês em prol da busca, né, de conhecimento sobre assuntos que obviamente lhes interessam, mas extra, né, aquilo que a gente aprende em sala de aula na faculdade. Eu fico feliz porque eu me identifico muito com isso, né, lembro sempre, e vocês lembram nas aulas, eu sempre retomava e trazia um pouco na minha experiência também, quando estava na graduação, assim como vocês, e posso dizer com toda certeza que assim, eu acho que seguramente 60% da minha formação ela foi feita com atividades como essa, assim, né? Na época não tinham as ligas, mas a gente tinha muito eventos de encontros de estudantes que a gente fazia, os EREPs e os ENEPs, que era o Encontro Nacional de Estudantes, Encontro Regional de Estudantes. Eu tive a oportunidade de participar de alguns, organizar um aqui em Curitiba, em 1999, né? Participei de um em 97, um em 98, faz tempo, né? E lá eu tive contato com coisas que até hoje eu lembro, assim, e que me motivaram realmente a buscar, por exemplo, a especialização em saúde mental, psicopatologia e psicanálise, que é uma especialização que existe na PUC até hoje, né? Ela era coordenada pela professora Célia e pela professora Nancy. Não sei se elas ainda coordenam, porque elas se aposentaram da graduação, não sei se elas continuaram com a pós, mas a professora Juliana Radaelli é bastante presente também atualmente nessa pós, né? E eu tive a oportunidade em fazer essa especialização lá em 2005, acho que foi quando eu fiz, né? Mas a vontade de estudar saúde mental, psicopatologia e psicanálise, ela veio a partir de um evento organizado assim por estudantes, né? Como esse que vocês estão fazendo, de uma maneira muito séria, assim. Então, eu fico muito feliz e espero que vocês vocês se interessem cada vez mais por esse tipo de atividade, porque realmente a gente tem a oportunidade de ir atrás daquilo que a gente gosta, trazer convidados, ouvir outros discursos, né, outros posicionamentos, isso é sempre muito rico, né? Nessa época, para quem lembra das minhas aulas, eu dei aula de psicopatologia, né, no ano passado, estive na PUC, e também teoria psicanalítica, mas psicopatologia foi a que eu tive maior carga horária. E eu falava muito dessa minha formação, e uma das coisas que me despertou na época de estudante foi justamente ter participado de um evento como esse, onde nós chamamos numa mesa redonda a participação do Austrégésilo Carrano, né, que é o sujeito, né, que infelizmente, né, já faleceu há alguns anos, mas que deu origem ao filme Bicho e Sete Cabeças, né, o personagem Neto, lá, enfim, inspirado no Austrégésilo Carrano, que na época vendia seus livros, né, chamado Canto dos Malditos, né, quem tem isso hoje é uma preciosidade, né, quem tem o livrinho chamado Canto dos Malditos, que era o livrinho que ele vendia no Largo da Ordem, relatando as experiências dele no hospital psiquiátrico, né, e que aí, a partir desse livro, enfim, fizeram o filme Bicho de Sete Cabeças, né. Então, ele é um dos caras, assim, no Brasil, que chamou atenção para essa necessidade da luta antimanicomial, da reforma psiquiátrica, né? E aquilo tudo me motivou demais na época, ouvir os relatos dele, de como era, né, passar por um procedimento de eletrochoque,
como era, né, ser tratado daquela maneira, né, que nós vimos no filme, e ele trazia ainda com mais detalhes. O filme ainda é bastante limitado no que diz respeito ao que realmente acontecia lá, e eu vi aquilo dele, né, foi assim, muito chocante, triste, mas também inspirador para querer estudar um pouco mais essa realidade, né? E aí, então, isso foi em mais ou menos 99, e aí que em 2005 eu fui, então, fazer especialização em saúde mental, psicopatologia e psicanálise, aí, e tive a oportunidade de ter aulas, por exemplo, com o Paulo Amarante, né, que é um dos grandes nomes da reforma psiquiátrica. Quem não conhece, Paulo Amarante, né, procurem. Com vocês eu tive a oportunidade com algumas das turmas de psicopatologia, em trabalhar com um livrinho também dele aqui chamado Medicalização em Psiquiatria, né? Onde ele é um psiquiatra, mas muito crítico, né? Um psiquiatra muito crítico à medicalização, à psiquiatrização, à patologização da vida, né? Então, assim, ele é um nome muito importante. Eu tive aulas com ele, assim como tive aulas com o Christian Dunker, né? Também eram professores da pós aí na época. O Christian Dunker começando seus trabalhos, tinha lançado um livro só na época ainda, né? Então, tive aula com ele aí no auditório da PUC, com o Paulo Amarante, com Paes Barreto, enfim, nomes importantes da reforma. Então, o meu interesse veio sempre por aí, né? Da saúde mental. E a abordagem que eu sempre trabalhei, utilizei é a abordagem psicanalítica. Então, esse vai ser um pouco o meu lugar de fala hoje. Quem já me conhece sabe, né, que eu falo por aí, mas de uma psicopatologia crítica, uma psicanálise crítica também, né, no sentido de que a gente precisa contextualizar, né? Acho que a psicopatologia é uma área que a gente não pode pensar ela sem entender o momento em que nós estamos vivendo. Né? Então, é muito importante a gente contextualizar. Por quê? Porque a gente sabe, isso tem sido reforçado agora com teóricos como, por exemplo, Byung-Chul Han, né? Filósofo sul-coreano, que traz essa abordagem também dos fenômenos atuais, dizendo que cada época tem as suas enfermidades próprias, né? Cada época tem seus sintomas próprios, né? Então, nós precisamos pensar muito a psicopatologia a partir do momento que nós estamos vivendo no mundo, vamos dizer assim, e particularmente a partir do momento em que nós estamos vivendo no Brasil, né? Então, precisamos pensar uma psicopatologia brasileira e atual, né? Então, isso é muito importante, sabe? Isso é uma grande discussão que se tem, assim, de que nós estudamos muito os franceses, estudamos muito, né, enfim, as pessoas de outros lugares, e temos que começar a ter cada vez mais uma produção nossa. Por quê? Porque, principalmente na psicopatologia, tem muito a ver o momento e o local onde nós vivemos, né? Então, questões, por exemplo, de interseccionalidade, questões, né, decoloniais, né? São aspectos que precisam ser também trazidos à discussão, né, da psicopatologia, tá? Então, se atentem a isso ao longo dos estudos de vocês, assim, tá? Bom, eu vou trazer algumas informações meio gerais, né? Talvez para alguns que tiveram aula comigo, em alguns momentos possa parecer repetitivo, alguns pontos, mas talvez para outros possam parecer novidades. Eu imagino que a ideia era um pouco disso, né? Uma questão mais introdutória sobre psicopatologia, então vou tentar caminhar um pouco por aí, tá? Me interrompam sempre que quiserem, essas interrupções são sempre bem-vindas, né? À medida que as dúvidas, as questões forem aparecendo, se vocês acharem melhor. Se quiserem deixar para o final, também fiquem à vontade. Eu acho que, em primeiro plano, a gente tem que pensar o seguinte, né? A questão da psicopatologia, ela sempre esteve em voga, sempre é um motivo de muita discussão no meio psi, e não só no meio psi, hoje é uma coisa que se discute de uma maneira mais ampla, mais geral, né? Em todas as áreas se discute um pouco de saúde mental, vamos dizer assim, né? Atividade física como modo de saúde mental, bem-estar físico e mental, né? Enfim, o lazer. Atualmente, as questões da pandemia, né? Que há um ano e pouco a gente vem vivenciando, também são articuladas. A gente está, né, cada vez assim, quase cansado de ouvir já questões relacionadas a isso. Joel Birman lançou um livro recente chamado Trauma e Pandemia, né, associando a teoria do trauma às questões pandêmicas,
com os sintomas atuais, bem interessante, vale a pena também dar uma consultada nesse sentido. E então, é um tema que percorre diversas áreas, a saúde mental, não sempre como psicopatologia, mas principalmente a ideia de saúde mental. E a gente pode pensar, então, uma ideia de saúde e uma ideia de bem-estar. Né? Bem-estar, se fala muito em bem-estar. Bem-estar físico, mental, social, a busca de um bem-estar, né? A busca de um bem-estar conduz a uma saúde mental e coisas nesse sentido. Né? E aí a gente já começa com uma grande questão, né? Que daria muito pano para manga, que é entender o que é o tal do bem-estar. Né? Porque assim, a gente fala tanto, mas o que é bem-estar? Então, se a gente já começa partindo de um ponto de vista meio universalista, generalista sobre bem-estar, a gente já pode se complicar. Né? Por quê? Porque essa é uma noção muito singular, muito individual do que é o bem-estar. Né? O que é bem-estar? Então, a gente já não pode começar caindo nesse erro de entender que existe uma noção universal de bem-estar. Nem tanto universal, nem mesmo se a gente for pegar aqui a nossa realidade, Brasil, Curitiba, tal, PUC, tá? Assim, o que é bem-estar para cada um de vocês? Pô, se cada um de vocês for falar, cada um vai dizer uma coisa diferente. A gente não pode universalizar conceitos como esse, né? E a ideia de bem-estar, né, para nós aqui da psicanálise, ela soa um tanto quanto estranha, porque nós falamos muito, e muito mesmo, justamente do contrário disso, né? Ou, não sei se exatamente do contrário, no sentido da palavra, né? Mas não sei se na realidade é tão contrário assim, que é a ideia de mal-estar, né? Que é a ideia de mal-estar. Então, assim, se a gente fala de bem-estar esquecendo da ideia do mal-estar, também a gente vai ter uma visão muito reducionista do que é isso. Então, como é que a gente pode entender isso que a gente fala tanto, que é o mal-estar? Obviamente, não vou entrar em muitos detalhes, mas eu gosto de uma definição que Freud traz no texto Mal-Estar na Civilização, e que ele também desenvolve isso num outro texto, que ele diz assim, bom, existem 3 fontes principais do sofrimento humano. 3 fontes principais de sofrimento humano. Quais são? Primeiro, é o nosso próprio corpo. Ele vai dizer, condenado ao envelhecimento, à decadência, onde o fim vai ser a morte, todos nós sabemos disso, e ficamos aí a vida inteira tentando lidar, né, com o corpo, né? Melhorar, não envelhecer, não adoecer, questões, né? O corpo é uma questão para nós, né? E é uma fonte de sofrimento, ele vai dizer. Estamos sempre sofrendo com esse corpo que a gente carrega, né? Esse é o primeiro deles, né? O segundo fonte de sofrimento, ele vai dizer que são os fenômenos da natureza, né? O que o homem fica tentando controlar, o ser humano fica tentando controlar, e de repente a gente está aí, como a gente está agora, né? Estamos assolados por uma pandemia sem precedentes, ou exatamente nesse estilo, sem exatamente um prognóstico exato, né? A gente achava que ia ser 2 semanas, um mês, lembra lá no início das aulas, né? Assim, acho que um mesinho a gente volta, né? Dei 2 aulas presenciais para os alunos da PUC, nunca mais encontrei eles pessoalmente, né? Então, assim, até hoje não nos encontramos mais, né? Então, você veja, um fenômeno da natureza que a gente precisa lidar com ele e que a gente, por mais que tente, não consegue controlá-lo. Isso gera muito sofrimento, né? Não saber o que vai acontecer, não saber as catástrofes, enfim. E o terceiro, ele vai dizer, são as relações humanas, as relações interpessoais. Ele vai dizer, e esse terceiro é o que mais nos interessa, que é o que a gente pode fazer alguma coisa, vamos dizer assim. Porque os fenômenos naturais e o corpo não há muito o que fazer. Agora, com os relacionamentos humanos, a gente pode fazer alguma coisa. Essas são as 3 principais fontes. Se a gente for pensar que essas são as 3 fontes de sofrimento humano, como é que a gente pode chegar a um conceito de bem-estar? Sendo que a gente está sempre nessa briga com o corpo, com os fenômenos da natureza e com os relacionamentos interpessoais. Então, Freud vai dizer, a melhor das hipóteses, a gente lida com um conceito chamado mal-estar. Mal-estar. Então, guardem isso que a gente vai voltar nesse ponto, né? Daqui a pouco, né? De como pensar esse mal-estar atualmente, né? E o Amarante, nesse livro que eu mostrei para vocês, de medicalização e psiquiatria, ele diz assim, bom, então a gente fala sempre de bem-estar, né? Que a gente busca isso, e estamos cada vez mais gastando e investindo em saúde, né? Cuidados com o corpo, cuidados com a mente, e a yoga, e o pilates, e a atividade não sei o quê, a aula de música, né? Enfim, uma série de coisas. Ele vai dizer, bom, se nós estamos cada vez mais nos dedicando à saúde, isso significa o quê? Que estamos mais saudáveis, então? Né? Então, hoje nós somos mais saudáveis do que éramos antes, porque a gente investe mais em saúde? Ou
investimos mais porque somos mais doentes? Essa é uma questão que o Amarante faz. Assim, se investimos tanto em saúde, na saúde própria, isso significa que nós somos mais saudáveis, né, em consequência do nosso investimento, ou somos mais doentes como causa desse investimento? É uma coisa ou outra, né? Se estamos investindo mais ou somos mais saudáveis, é um grande questionamento que ele lança no início do livro, né? Então, assim, é uma coisa para a gente pensar, né? Estamos ficando mais saudáveis, estamos diminuindo o mal-estar, o que nós estamos fazendo com tanto investimento assim em saúde? Ou estamos mais doentes, né? Vocês vão perceber, gente, para quem está saindo da faculdade daqui a algum tempo, que a demanda pela psicologia, pelas psicoterapias, ela está muito grande, né? O trabalho online, a terapia online, não veio para ficar, né? E está muito forte, as pessoas estão aderindo muito mesmo, né? Por um lado, isso é bom em termos de mercado de trabalho, vamos dizer assim, mas por outro, isso nos preocupa, né? Significa assim, o que está acontecendo? As pessoas estão mais angustiadas, estão mais doentes psicicamente, para pegar esse conceito de saúde mental, né, de bem-estar. O que está acontecendo, né? É um pouco mais preocupante nesse sentido também, né? Mas vocês vão perceber que quem for para a clínica tem bastante demanda, né? Então é uma coisa que nos chama a atenção. E o Amarante vai dizer o seguinte: nós somos movidos sempre pelo medo e pela esperança, né? Então nós temos medo do que pode acontecer e temos a esperança de que possa acontecer algo bom, né? Então, assim, ao mesmo tempo temos medo do que vai acontecer e já vem a esperança de, não, vai melhorar, vai dar tudo certo. Puxa, mas aí demora um pouco para vir e a gente volta a ter medo, ou daqui a pouco tem uma outra coisa que nos coloca medo. Então o ser humano está sempre nesse movimento do medo e da esperança. É isso que movimenta a ciência, né? Então, assim, a ciência lança a vacina. Aí as pessoas ficam esperançosas porque vai vir a vacina. Quando vem a vacina, começa a ter medo. Alguns começam a ter medo, né? De tomar a vacina. Começam a ver, né? Puxa, mas os efeitos colaterais da vacina, né? São perigosos. A gente tomou 30 vacinas ao longo da vida e nunca pensou em efeito colateral. Agora, de repente, a gente ficou preocupado com o efeito colateral, né? Às vezes viu um humorista falando assim, pô, o cara toma balalaica com Dolly, né? E aí tem medo do efeito colateral da vacina, né? Porra, se eu soubesse que aquilo lá faz... Então, assim, mas o que é? Porque o medo é um afeto que é inerente ao ser humano, né? Se não for medo disso, vai ser de outra coisa. A gente vai estar sempre buscando alguma coisa para ter medo e também uma coisa para ter esperança. Então, isso tudo movimenta isso da busca pelo bem-estar, da saúde mental do sujeito, esse conflito entre o medo e a esperança, tá? Uma coisa que é preciso pôr em questão também, tá? Em resposta àquelas perguntas, se estamos mais saudáveis ou mais doentes, porque investimos mais em saúde, o Amarante dá algumas respostas. Ele diz assim, a resposta é: estamos mais doentes de causas inerentes à civilização. Estamos mais doentes de causas inerentes à vida civilizada. Estamos mais. E ele vai dizer também, ele, médico psiquiatra, presidente de honra da Associação Brasileira de Psiquiatria, diz: a medicina e suas práticas afins, as terapêuticas, de modo geral, são responsáveis por boa parte dos adoecimentos. Olha só que impactante ouvir do Paulo Amarante, médico psiquiatra, pesquisador da Fiocruz, presidente de honra da Associação Brasileira de Psiquiatria, dizer que a medicina e suas práticas afins são responsáveis por boa parte dos adoecimentos, né? Isso me remete um pouco, me lembra um pouco que Foucault falava lá, né? E vocês estudam bastante isso e sabem que ele dizia assim, uma crítica que ele fez a Pinel, por exemplo, né? Quando Pinel faz aquele movimento de libertar os loucos das amarras, né? Das instituições ali que segregavam daquele jeito, ele diz assim, bom, Pinel liberta os loucos, né, das amarras dos asilos, enfim, mas os aprisiona no saber médico, né? Ou seja, a partir de agora, aquilo lá tem um nome, e é loucura. Né? Porque antes era possessão, era tal coisa, agora aquilo tem um nome, loucura. E a partir do momento que aquilo tem um nome, se lança um saber sobre aquilo. E se lança um saber sobre aquilo, se lançam terapêuticas e se lança medicalização em cima daquilo. Né? Então, isso tudo traz uma tendência, né? Traz uma tendência que é muito vivida hoje, que é de uma medicalização absurda da vida, das formas de sofrimento. Tá? Então, assim,
se o sujeito tem esse sintoma, tem uma medicação para isso. Né? Por exemplo, a grande medicação do momento agora, gente, é algo que, do princípio ativo, a medicação, o nome comum dessa medicação é chamado Zolpidem, né? O Zolpidem, psicofarmacologia e tal, ele é uma medicação para dormir, né? Só que, assim, o Zolpidem está sendo tomado hoje como água. Então, assim, tem uma dificuldadezinha de dormir, dei uma acordadinha durante a noite, Zolpidem, tem um soninho bom, durmo que é uma beleza. O que tem de gente internada por intoxicação e dependência de Zolpidem hoje é um negócio impressionante. Então, veja, uma medicação para fazer uma das coisas mais naturais da vida, que é o quê? Dormir. Dormir. Não é assim uma coisa que traz um estado de êxtase absurdo. Não. Ela faz você dormir. E é a medicação uma das mais consumidas hoje em dia, né? E, claro, tem uns nomezinhos bem, né, sugestivos, legaisinhos, assim, mas é o Zolpidem, que é aquilo que faz o sujeito dormir. Então, assim, muitas das coisas naturais da vida, de mal-estares naturais, estão sendo medicalizados. Uma medicalização de qualquer tipo de sofrimento humano, né? Isso é uma coisa que nós estamos vendo. E isso vem porque é o saber científico, o saber médico sobre os processos de adoecimento e uma ideia de que temos que ter bem-estar, então, temos que dormir bem, o importante é dormir, então não importa como, se for com a medicação a gente dormir, está tudo certo. Mas e qual o preço disso? Qual o custo disso? Né? Quanto que isso custa para o sujeito? E o quanto isso faz com que o sujeito não precise se implicar com suas questões, né? Que pronto, ele dorme por causa de uma porrada que leva, vamos dizer assim, dorme e pronto, não precisa elaborar nada, né? Mas o outro dia que acordar, no outro dia vai ser mais difícil de dormir, vai precisar de um pouco mais de Zolpidem para isso também, né? Então, uma coisa aqui importante. O Amarante, ele diz uma coisa no livro dele, que é de um sociólogo chamado Talcott Parsons. Ele diz assim, existe um papel social do doente, existe uma importância social de ser doente. Ele diz assim, 4 postulados. O primeiro é, uma pessoa que assume o papel de doente fica isenta de obrigações sociais normais. Ele vai dizer isso. Tá? Veja, isso não tem nada a ver, gente, com uma espécie de, vamos dizer assim, de crítica ao sofrimento, de que as pessoas, né, assim, você pode, olha para frente, não tem nada a ver disso, de psicologia positiva, assim, ele está fazendo uma leitura bem social, assim, no sentido de que existe um movimento muito grande hoje, por exemplo, de atualmente a questão principal é assim, atestados de comorbidade para tomar vacina, por exemplo, né? Então, assim, você veja a importância de estar doente, mesmo não estando. É assim, então, ter uma doença hoje te possibilita furar uma fila da vacina, vamos dizer assim. E isso em outras épocas já teve, te possibilita não ir para o trabalho, te possibilita não ir para a escola, te possibilita não ir algumas coisas. É claro que existe também o outro lado, né? Não se pode fazer pouco caso de sofrimento humano, a ponto de dizer, isso não é nada, é mimimi, então, não. É preciso ter um olhar crítico, de um jeito ou de outro, sempre, sobre o que significa isso, né? Mas, de um modo geral, né, existe uma ideia, uma narrativa de que o doente fica isento de obrigações sociais normais. Tá? Existe uma outra ideia de que ele fica isento de responsabilidade do seu próprio Estado. Então, assim, como se ele não é ele que precisa dar conta disso, ele entrega isso a alguém, como quando você quebra um braço e você entrega o braço para alguém engessar ele. Né? Você não pode fazer nada sozinho. Então, existe uma ideia de que, psiquicamente, também tem alguém que pode fazer isso por você. Né? Ele vai dizer que é preciso que ele reconheça que estar doente é um ato indesejável e deve empenhar-se na recuperação. Então, assim, o sujeito hoje precisa reconhecer que essa doença é indesejável, não deveria estar aí, e que ele precisa se recuperar disso. É uma coisa assim, já vou dar um exemplo para vocês disso, impressionante. E o outro que ele tem a obrigação de procurar uma ajuda técnica e cooperar no processo de tratamento. Então, assim, existe uma ideia de que se você está doente, você precisa se curar disso. Tá? É fácil entender isso quando você tem um corte aberto, que pode dar uma infecção, quando você tem um osso quebrado, que vai
Agora, psicicamente, é muito difícil você pensar isso. Por quê? Porque a nossa área, gente, tem uma característica que é o seguinte, a gente precisa entender que, às vezes, e é inconsciente, no ponto de vista psicanalítico, né, que estar doente faz parte da construção de um sintoma e o sujeito, de alguma maneira, se apoia no seu sintoma. O sintoma é como se fosse uma espécie de muleta. A gente pode dizer assim, sim, mas é importante pensar a muleta em qual sentido? Que se um sujeito usa uma muleta porque tem um problema na perna e você chutar a muleta dele, ele vai cair. Da mesma maneira, se a gente achar que a gente pode extirpar o sintoma de um paciente, ele pode não ter estrutura para suportar isso. Por quê? Porque o sintoma é parte dele. Porque o sintoma é parte dele. A gente precisa entender isso antes de fazer qualquer julgamento do sintoma, que o sintoma é parte do sujeito. O sintoma faz parte da sua construção mais fundamental, né? A maneira como ele tem de manifestar coisas, por exemplo, que ele não consegue dizer. Né? A maneira que ele tem de lidar com conflitos internos que para ele são bastante caros. E o sintoma, ele surge com esse papel. Então, a gente precisa, né, vocês como estudante, desde sempre, ter como ponto de partida a ideia de que não se pode fazer nunca nenhum tipo de julgamento do sintoma. Né? E vocês vão dizer assim, mas claro, a gente sabe disso. Mas o julgamento que a gente faz, às vezes, não é nem tanto pelo aspecto moral, porque isso vocês, estudantes de psicologia em geral, é bastante esclarecido nesse sentido. Mas a gente faz, às vezes, por achar que a técnica, a teoria, vai dar para a gente a resposta que a gente precisa. Então, quando o sujeito diz assim, eu sou bipolar, e você lembra das aulas de psicopatologia, o que é bipolaridade, constrói uma hipótese na sua cabeça e diz assim, eu sei o que é, e ele diz para você assim, você sabe, né, o que é? E você diz, sei, porque você não quer dizer ali que não sabe, né? Imagine, ele está depositando seu sofrimento ali no seu saber. Quando você faz isso, teoricamente, você comete uma tentativa de assassinato ao sujeito que está na sua frente. Né? E aprendi isso com Jorge Cesarino, né? Pai da querida professora de vocês, Ana Sui, né? Que ele foi meu professor e ele dizia assim, a gente tem que ser muito curioso e muito ignorante quando ouve um paciente. Ou seja, quando ele diz isso, né, eu sou bipolar e você sabe, a primeira coisa que você tem que dizer para ele é assim, não sei, me conte como é ser bipolar. Né? Porque quando você faz isso, você dá a oportunidade para o sujeito falar. E você para de ouvir o diagnóstico que ele tem, ou que ele está se dando, e começa a ouvir o sujeito que está por trás. Né? Se você achar que a tua teoria vai dar um significado, você está cometendo aquela violência que a gente falou agora há pouco, que Foucault denunciou de Pinel. Ou seja, dando um sentido para o sujeito a partir de um saber. E a gente não pode dar um sentido ao sofrimento do outro por um saber. A gente tem que dar um espaço, um lugar de ignorância para que o sujeito surja daí, para que ele possa falar. Ele vai achar até meio esquisito se você falar assim, não sabe o que é bipolar? Tá, mas depois em seguida ele vai dizer, vou contar um pouco como eu sou. E pronto, é isso que interessa. Então a gente tem que assumir esse lugar de ignorância para que o sujeito possa falar sobre ele, porque senão a gente vai estar dando uma ênfase à sintomatologia, ou principalmente ao diagnóstico. E é disso que a gente vai falar aqui, que a gente não pode fazer em psicopatologia. Eu dizia, eu vou estar aqui com você na disciplina de psicopatologia para a gente falar muito de como não pode ser a psicopatologia, né? Dizia isso assim, ou seja, como a gente tem que se esforçar para não ser. E se esforçar mesmo, porque o mundo inteiro diz para a gente ser de um jeito. E a gente, né, assim, a medicação, os Zolpidem para dormir e tal, e a gente tem que caminhar numa contramão disso tudo, tá? Então, voltaremos nessa parte do tratar o paciente, mas eu estou trazendo essas considerações iniciais para vocês, né? Bom, por que a psicanálise, eu me interessei pela psicanálise para falar de saúde mental, né? Porque vocês sabem que a psicanálise, ela surge mais ou menos na mesma época, assim, da psiquiatria moderna, né? A psiquiatria moderna e a psicanálise estão nascendo meio juntas, tá? Estão nascendo meio juntas. Lacan era psiquiatra, Freud era neurologista, né? Mas na época de Freud estavam ali, já tinha os psiquiatras, né? A psiquiatria estava surgindo já assim, como especialidade mesmo, né? E a psiquiatria, na parte da
psicopatologia, dos diagnósticos, ela se baseou muito nos diagnósticos psicanalíticos. Então, eles foram um saber construído meio junto. Por bem ou por mal isso, assim, tá? Foi uma coisa construída meio junto. Então, por exemplo, as expressões neurose, psicose eram muito usadas na psiquiatria da época, né? Por exemplo, o que a gente entende hoje por transtorno de humor, transtorno afetivo bipolar, era a chamada PMD, a psicose maníaco-depressiva. Psicose, veja. Mas ele pensa assim, puxa, mas então bipolaridade é uma psicose do ponto de vista? É uma discussão aqui que a gente ficaria um tempão, né, sobre ela, mas inicialmente os termos psicanalíticos eram muito comuns, neurose de angústia, neurose histeria conversiva, eram conceitos muito da psiquiatria. Com o desenvolvimento da psiquiatria moderna, eles foram se afastando da psicanálise. Com a construção dos primeiros manuais, como o DSM, ela foi se afastando cada vez mais da psicanálise. Até aí tudo bem, né? Porque eu acho que cada uma desenvolve um caminho, né? Mas uma das coisas principais que chama a nossa atenção de que esse afastamento foi dando um sentido para a psiquiatria, um sentido muito, muito superficial e muito, a gente poderia dizer até nefasto, se a gente for pensar hoje a influência que a indústria farmacêutica tem na construção dos manuais, por exemplo, né? Então, assim, inicialmente, a psicanálise a gente sabe que surge, né, de uma observação clínica, né, os pacientes histéricos, os sintomas, tal. Essa é a história da psicanálise. Mas Freud foi reformulando sua teoria, depois veio Lacan, veio todos os outros psicanalistas, e hoje a psicanálise que se faz hoje não é uma psicanálise mais freudiana, né, no sentido de entender que a histeria é uma neurose exclusiva das mulheres. Não existe, não podemos mais pensar dessa maneira a psicanálise. Tá? Agora, claro que a ideia estrutural, o diagnóstico estrutural, é uma ideia para a gente de um modo de existir, de uma maneira de ser do sujeito. É uma ideia. Agora, dentro daquela estrutura, neurose, psicose ou perversão, a gente vai tentar encontrar o que tem de singular, de único do sujeito. Nenhum neurótico é igual ao outro. Tá? Nem um neurótico é igual ao outro. Tá? Então, isso, como nenhum psicótico é igual ao outro, e assim por diante. Tá? Mas a psicanálise, ela se utiliza de um diagnóstico, e aí então, pegando o tema, né, dos modelos psicopatológicos, a gente poderia pensar esse primeiro modelo psicanalítico, do qual a psiquiatria também se apoia inicialmente, é um modelo estrutural. A psicanálise trabalha com um modelo estrutural, o chamado diagnóstico estrutural. Neurose, psicose, perversão. Como três grandes formas de se ver o mundo. Três grandes maneiras de se ver o mundo. Claro que dentro das neuroses temos singularidades, das psicoses também, das perversões também. Mas são duas grandes lentes de se olhar para o mundo. Três grandes lentes, né, de se olhar para o mundo. O diagnóstico estrutural, que aos poucos foi sendo abandonado pela psiquiatria. Tá? Então, vocês não vão encontrar na psiquiatria atual, nos manuais de psiquiatria, conceitos estruturais. Os psiquiatras hoje não têm a menor ideia do que é uma estrutura. Eles não têm a menor ideia do que é uma estrutura. Né? Eu supervisiono alguns residentes de psiquiatria que se interessam pela psicanálise, querem conhecer um pouco mais. Eles morrem de medo da psicanálise, não têm a menor ideia do que é um diagnóstico estrutural. Eles não aprendem nada disso. Eles aprendem uma coisa chamada teorias psicodinâmicas. Isso que você até tem o nome de disciplina, assim, isso, e aí eles colocam tudo no mesmo balaio, assim, que é assim, ou é comportamental ou é psicodinâmica. Para dizer isso aí, só existe isso. Eles não sabem o que é fenomenologia, eles não sabem o que é analítica, eles não sabem nada, eles sabem o que é TCC e psicodinâmicas. E aí muitos se interessam pela TCC, e aí estudam isso, e muitos ficam bons nisso, e isso é bem interessante, né, porque é uma escuta psicológica, e alguns entendem uma visão muito rasa da psicanálise por esse viés meio psicodinâmico, e acham que Jung e Freud é a mesma coisa, Melanie Klein, Winnicott também é a mesma coisa, e acham que fazem uma mistura disso. Mas eles não têm. Um psiquiatra, um residente de psiquiatria hoje, quando ele entra na residência, ele escolhe fazer psiquiatria, ele vai estudar 3 anos, né?
O curso de medicina inteiro, mais os 3 anos de psiquiatria, eles não estudam o que vocês estudam em 1 ano de faculdade de psicologia, assim, em termos de teorias psicológicas. Assim. Não estudam nada. Eles vão estudar psicofarmacologia, exame de estado mental, é isso aí, vão ter uma pinceladinha sobre as teorias psicodinâmicas e comportamentais. Então, eles chegam muito pouco, eles têm muito pouco material para isso. Né? Então, é um pouco culpa da formação também, porque tem muitos que são interessados, mas eles não têm formação para isso. Não tem, não tem. Veja, a gente com a formação que tem na psicologia, a gente não precisa buscar, né? Ó, vocês fazem uma liga para estudar mais, vocês vão fazer formação em instituições fora, né? Tem gente que vai para TCC, a gente vai para fenomenologia, vai estudar mais, vai passar a vida inteira estudando. Imagine que eles, de repente, são lá jogados num plantão de uma clínica psiquiátrica, pronto, atenda aí os casos que vão aparecer na madrugada, com crise de ansiedade e tal, e assim eles tiveram 6 meses de teorias psi em 6 anos. É isso aí que eles vão ter que atender um paciente. Assim, é isso que eles vão fazer. Então, são muito prejudicados nesse sentido também. Né? Então, a psicanálise, com esse modelo estrutural, ela trabalha com uma coisa chamada etiologia. Tá? Então, são expressões que vocês vão ouvir falar muito por aí, então, termos introdutórios, que é etiologia. O que é etiologia, gente? Ó, tem gente que vai responder aqui para nós já. O que é a etiologia? Quando a gente fala de uma etiologia, a gente está falando do quê? Você sabe, você sabe. O que é a etiologia de uma neurose? Freud falava assim, eu me interesso pela etiologia das neuroses. O que é a etiologia? Vocês estão me ouvindo aí? Então? Com aí. Silêncio. A etiologia é... Então, vocês estão inibidos, né? Assim, é estreia, primeiro dia, aí, eu sei, né? Etiologia é a causa. Causa. A psicanálise se interessa pela causa. Né? Etiologia. Então, sempre que você vem falar de etiologia, é a causa. A etiologia das neuroses é a causa. A etiologia da esquizofrenia é o que causa a esquizofrenia. A psicanálise se interessa pela etiologia. Tá? A psiquiatria se interessa pela nosologia e, consequentemente, a nosografia. O que é a nosologia? É a descrição dos sintomas, dos sinais e sintomas. Então, assim, para a psicanálise, entender o que é a bipolaridade é entender o que causa essa estrutura ou esse fenômeno psíquico, vamos dizer assim, que está por trás da base do sujeito que faz ele ser dessa maneira. A psiquiatria quer entender a nosologia e a nosografia, o que descreve quais são os sinais que dizem isso é uma bipolaridade, né? Então, eles não buscam a etiologia, eles buscam a nosologia. Então, se, em geral, algumas né, assim, teorias psicanálise e a fenomenologia vão tentar buscar a etiologia, elas vão tentar buscar para propor algum tipo de terapêutica das causas. A psiquiatria, como descreve a nosologia, ou seja, os sinais e sintomas, vai trabalhar com uma terapêutica que vai atuar em cima dos sinais e sintomas. Qual que é a terapêutica que atua em cima de sinais e sintomas? De um modo geral, a medicação, a medicalização. Né? Então, você vê que tem toda uma construção do porquê o psiquiatra dá muito remédio, porque ele estuda a nosologia e a medicação vem, ó, isso atua nessa área, esse diminui esses sintomas, tem esses efeitos colaterais e assim por diante. A psicanálise trabalha com a etiologia, vai entender o que é que causa isso. Então, a gente não está na ponta, a gente está no início. É uma forma diferente de olhar o sujeito. Uma forma diferente de olhar o sujeito. Né? Agora, por que a nosologia chama tanto atenção? Por que as pessoas buscam tanto a psiquiatria e as práticas que caminham a partir de uma nosologia? Porque existe uma cultura do diagnosticar. Existe uma cultura do diagnosticar. A gente quer diagnosticar tudo, né? Essa é uma coisa que o estudante de psicologia fica chato quando ele começa a diagnosticar tudo, né? Psicologizar, isso aí é tal coisa, isso aí é border, isso aí é não sei o que, é chato. Esse negócio, vai fazer isso é chato, ninguém suporta, só nos próprios, né? Nós mesmos.
Mas é chato demais isso. Por quê? Mas há uma cultura disso, do diagnosticar. E às vezes as pessoas também querem saber, né, o diagnóstico. Ah, mas o que eu tenho? O que é, né? O que é isso que eu tenho? O que é isso que eu tenho? E essa cultura de diagnosticar, por exemplo, desenvolveu o que a gente tem hoje, que é a proliferação dos coaches, né? O coach vem muito com uma ideia do diagnosticar. Né? Então, o diagnóstico da empresa para encontrar uma solução para a empresa, o diagnóstico do aluno na escola para encontrar uma solução, o diagnóstico da tua carreira para ver o caminho para dar um direcionamento para isso. Mas diagnosticar, primeiro a gente tem que descobrir como é que está, para depois fazer alguma coisa com relação a isso, né? E a psicanálise também, por que não, sempre trabalhou com uma ideia de diagnóstico, né? Eu lembro que a gente ficava muito nisso, às vezes se via nas discussões da psicanálise, mas que estrutura que é? A primeira coisa que queria saber era que estrutura que é. É neurótico? Que estrutura que é? Que estrutura que é? Isso é o menos importante, né? Porque hoje a gente entende que o entender que estrutura nós estamos falando na psicanálise, ela serve para dar um direcionamento de tratamento, vamos dizer assim. Não se trata de um determinado jeito, uma psicose, né? Você não vai querer botar um psicótico no divã e falar que ele associa livremente, tem insights, só para isso. Fora isso, o diagnóstico não nos dá um encaminhamento, assim, faça isso, tanto que não existe muito manuais de psicanálise, né? Manuais de tratamento de psicanálise, isso não é comum, né? Por quê? Porque a psicanálise trabalha com uma ideia de diagnosticar, que é um termo que o Christian Dunker traz, assim, que é justamente uma resposta ética frente ao mal-estar, ou seja, como cada um pode lidar diante desse mal-estar. Então, como cada neurose lida, como cada psicose lida, como cada um lida diante dessa ideia de mal-estar, né? De sofrimento, vamos dizer assim. Então, não tem regrinha que funcione para todo mundo, né? Então, a gente vai trabalhar de uma maneira muito... Então, para quem gosta de coisas mais objetivas, diretas, a psicanálise vai se distanciando disso mesmo, né? Ela vai se distanciando muito disso. E a psiquiatria atual vai se aproximando de uma praticidade. As terapias breves, as psicoterapias breves, mas ainda psicoterapia. Que bom que o sujeito possa fazer psicoterapia. O problema é quando ele começa a ser medicado, nem mais pelo psiquiatra, né? É o ginecologista, é o dermatologista, é o clínico geral, o cardiologista, que já está medicando com ansiolítico, com antidepressivo, né? Por quê? Porque o importante é tirar o mal-estar do sujeito. Tá? A psiquiatria, então, que trabalha com esse diagnóstico nosológico, para conseguir descrever os sinais e sintomas, ela faz os seus manuais. E aí nós temos um manual grande conhecido da psiquiatria, né, que é o DSM, o diagnóstico, né, o Manual Diagnóstico de Transtornos Mentais. Vocês sabem, gente, quando que se utiliza o DSM? Quando vocês, psicólogos, vão trabalhar, vão utilizar um DSM na vida, assim? Olha, o professor Yuri falava que era para segurar a porta. Certo. E ele funciona bem, porque ele é pesadão. Porque é bem pesado. De todos os livros que eu tenho aqui, eu tenho 4, né? Não tenho 5. É o livro, com certeza, o mais pesado que eu tenho. É bem isso. Porque você nunca vai usar, porque, assim, só quem conhece DSM é psiquiatra. Só quem. Então, se você tem que fazer, por exemplo, uma declaração para o trabalho, para o convênio, você não vai usar DSM. Você vai usar o quê? O CID, né? A Classificação Internacional de Doenças, onde tudo, quebrar o dedinho da mão esquerda tem um CID para isso. E depressão também tem um CID para transtorno de humor, né? Episódio depressivo maior, F32.0. Tem lá, a categoria dos F são os transtornos mentais, vamos dizer assim, né? Mas lá estão todas as doenças. Então, se você precisar, o CID, eu aconselho você ter, porque às vezes você precisa dar um laudo, alguma coisa, um parecer, uma declaração, e pede um CID, né? E aí eu conto uma história para vocês devem lembrar, essa história eu conto sempre, né? Mas para quem não conhece, que é quando eu recém-formado, assim, como muitos de vocês vão para a clínica, né? Vão começar a atender, por exemplo, em clínicas que atendem convênios. E eu atendia numa clínica lá, porque tinha meu consultório particular, mas precisava ter volume de atendimento, então fui lá 3 vezes por semana, atendia numa clínica, outra que atendia convênios. E aí tinha um convênio específico lá, que liberava 10 sessões por mês para o paciente, mas de psicoterapia, mas ele tinha que passar por uma primeira avaliação com o psicólogo de 30 minutos e tinha que sair de lá com um CID.
Ele tinha que sair de lá com um diagnóstico em 30 minutos para ele poder liberar as outras sessões. Então, o paciente que veio desse convênio já vinha com um formuláriozinho assim, pedindo, você tem que preencher aqui para liberar. Você falou, tá claro, né? Colocava do lado e eu via o paciente. Nessa primeira sessão, você tinha que dizer qual era o CID do paciente. Qual era o diagnóstico que ele tinha. Em 30 minutos, tinha que fazer isso. Aí eu muito incomodado com aquilo, estudante de psicanálise, né, atendendo, né, com sala, com divã lá tal, e falando, pô, CID em 30 minutos, o que eu vou fazer? Mas eu vi que tinha uma demanda de tratamento ali, o paciente queria falar mais sobre ele, mas eu tinha que dar um CID. Eu falei assim, vou dar uma estudada nesse CID aqui, né? Aí comecei a estudar o CID, e aí encontrei lá F43.2, né? Assim, F43.2. Então, F43.2 significa transtorno de adaptação. Assim, pô, como é que eu ia fazer uma coisa sem ser irresponsável, colocar ali um CID qualquer? Não posso fazer isso, né? Porque o paciente vai lá, consulta, vê o que é, tem muita importância isso do diagnóstico, pode ficar preocupado com isso. Não posso ser irresponsável. Ao mesmo tempo, eu tinha que dar um CID. Falei, bom, F43.2, transtorno de adaptação, tá justo, né? Todo mundo está se adaptando a alguma coisa, né? Então, o sujeito que tinha sido mandado embora do trabalho estava se adaptando à vida de desempregado. O sujeito que estava num trabalho novo estava se adaptando ao trabalho novo. Quem tinha acabado de perder uma pessoa estava se adaptando a uma vida sem aquela pessoa. Quem tinha acabado de virar pai ou mãe estava se adaptando. Então, assim, quem era adolescente, tinha virado adulto, estava se adaptando à nova fase da vida. Então, ou seja, todo mundo está se adaptando a alguma coisa. Então, o transtorno de adaptação vai estar ok, né? Aí eu escrevi a F43.2, o paciente vinha com as sessões liberadas e o ponto, ignorava aquilo lá e ouvia o paciente, né? O que interessava era liberar as sessões para ele poder voltar, porque o paciente precisava vir pelo convênio, não tinha condições de vir de outra maneira. Eu acho que eu devo ter sido o cara que mais diagnosticou, né, transtorno de adaptação da história de Curitiba, porque assim, todos eram transtorno de adaptação. Tá, ouvi. Aí, se eu posso o CID? Não, claro, vou colocar o CID aqui, F43.2, pronto, venha na próxima semana e fale sobre você, né? Mas era uma maneira de dizer isso. Por quê? Porque eu não ia dizer que era uma depressão, dizer uma coisa, às vezes eu passava um ano ouvindo o paciente e não sabia que CID era. Eu estava ouvindo o sujeito falar, né? Mas olha que interessante, né? Porque o DSM, então, que serve para segurar a porta, ele é baseado, ele trouxe a ideia de transtorno. E transtorno, na tradução, em inglês, ele é o disorder, né? Assim, desordem, algo que está fora da ordem, né? Então já começa uma coisa, que ordem? Que ordem? Né? Ordem estabelecida por quem? Quem estabeleceu essa ordem? Esse é o primeiro ponto. Uma coisa que chama atenção é o que o DSM-1 de 1952, tá? Nós estamos no 5 atualmente. O 1 de 52 tinha 182 transtornos. O 4, DSM-4 de 1994, tem 297 transtornos. Então, num período de 30 e poucos anos, né? 37 anos, assim, aumentaram, né, de 182 para 297 transtornos. A pergunta é, surgiram doenças novas psíquicas nesse período ou deram-se novos nomes? Deram-se mais nomes? Né? E aí quando você vai investigar, você vê que realmente é assim, uma agora tem 3 nomes diferentes. Né? Um lá que era um tipo de transtorno antes, agora ele é dividido em transtorno do tipo 1, do tipo não sei o quê, do tipo não sei o quê. Se vocês derem uma olhada no DSM, gente, vocês vão ver lá, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade e pânico, transtorno, fobia social, fobia específica, agorafobia, não sei o quê. E depois de 10 transtornos de ansiedade, tem uma última categoria que é assim, transtorno de ansiedade não especificado. Ou seja, tipo, se não for nenhum desses, tem esse outro que compreende todos. Se você ler lá, você se identifica com pelo menos 200 desses 297 transtornos que existem lá, porque você vai estar numa daquelas características lá. E aí a descrição é, se você apresentar 2 ou mais dessa por tanto tempo, você já pode ser diagnosticado por aquilo. Então, todo mundo, de alguma maneira, se enquadra naquilo. E a pergunta é, por que ter aumentado tanto assim? Por que tantos transtornos? Por que tantos nomes diferentes para as mesmas coisas? O que isso significa? Bom, eu não sei, mas uma suspeita é, por exemplo, de que nunca se vendeu tanta medicação psiquiátrica do que nesses 30 e poucos anos. Né? A indústria farmacêutica é a segunda mais rentável do mundo, só perde para a indústria de armas. Né? A indústria farmacêutica. O Brasil,
até uns anos atrás, era o segundo maior consumidor de fluoxetina do mundo, o segundo maior consumidor de Ritalina do mundo, somente atrás dos Estados Unidos, nos 2 casos. Então, assim, o que isso significa? Primeiro, aquilo que nós falamos lá no começo, uma dificuldade de lidar com o mal-estar, e segundo, um movimento de massa da indústria farmacêutica dizendo, eu tenho remédio para o que você precisa. É dormir direito que você não está? Está aqui, ó, sua opinião. É uma ansiedadezinha que você está? Está aqui. Né? Assim, saudade dos tempos que era só os florais que faziam isso, né? Pelo menos não fazia bem, pelo menos não fazia mal, né? Faz bem? Não sei se faz bem. Faz mal? Acho que não. Então, agora, a medicação psiquiátrica é diferente, né? Os efeitos colaterais, não há medicação sem efeito colateral, né? Então, o sujeito lá, toda a medicação ansiolítica tem, por exemplo, diminuição do apetite sexual, né? Daí o sujeito melhora de uma coisa e começa a se sentir mal por outra. Então, tem sempre, né, alguma coisa ali envolvida, fora a dependência, fora o fato de você ficar tomando isso por muito tempo. Numa indústria que é extremamente rentável, né? O que os laboratórios fazem com os estudantes de medicina é um processo de aliciamento. Eu sempre digo isso não é isso, é aliciamento. Vocês veem lá os representantes de laboratório com aquelas malas gigantes lá nos consultórios médicos, né? Eles estão lá aliciando os profissionais, né? Que é assim, ó, indique a minha medicação e você terá os seus congressos garantidos, você terá, né? E congresso de psiquiatria não é um lugarzinho feio, não, é só um lugar bacana, assim, e ainda com acompanhante, com tudo pago, né? Estudante de residente de psiquiatria, todos os churrascos são bancados pelo laboratório, todas as confraternizações de fim de ano no laboratório, é aliciamento puro, assim, né? Então é um negócio que tinha que ser diferente, né? Tinha que ser diferente, não podia ser assim, tinha que ter uma comissão séria que indicasse o que se pode vender, o que não se pode vender, mas é lei de mercado, né? Então entra muito nessa coisa do mercado, o que vende, o que é rentável, o que promove um tipo de bem-estar, que é o que o sujeito busca, né? O que é o que nós buscamos, como eu falei agora há pouco, tá? Bom, tá, já vou encaminhando para um final aqui, a gente tem mais algumas questões para vocês, mas o que a gente tem que pensar? Tudo bem, né? A gente faz essa crítica à psiquiatria, como ela é feita, essa psiquiatria medicamentosa, que não ouve o sujeito, que trata todo mundo como igual, que tenta suprir qualquer tipo de mal-estar, dar conta de qualquer tipo de mal-estar, né? Suprir uma ideia de bem-estar, enfim. Mas mesmo a psicanálise também não pode ser a psicanálise lá de Freud. Tá? A psicanálise de hoje tem que ser uma psicanálise contextualizada. Assim, como a psiquiatria também tem que ser uma psiquiatria contextualizada. Então, a crítica que se faz, né, de repente aí, alguns aspirantes a psicanalistas, tal, que é assim, temos que pensar uma psicanálise atual. Temos que pensar uma psicanálise que consiga ouvir os sintomas de hoje. Tá? Temos que pensar que as estruturas familiares mudaram. E aí recomendo muito as leituras de um psicanalista chamado George Forbes. Tá? George Forbes trabalha com a ideia de Terra 2, por exemplo, que é um novo momento que nós estamos vivendo. Que o Édipo é diferente, as relações são mais horizontalizadas, menos verticalizadas, enfim. Uma série de coisas que é preciso pensar. Que a adolescência de hoje não é igual à adolescência dos anos 70, é diferente. Mesmo que o LSD tenha voltado, tal, mas também hoje em dia tem outras coisas. Então, o George Force faz um estudo muito interessante, né, do que é ser adolescente hoje em dia, do adolescer, né? Estuda o que é esse movimento da música eletrônica. É bem interessante o George Forbes. Então, nós temos que pensar uma psicanálise atual, com os fenômenos que tem hoje em dia, com a ansiedade, por exemplo, como o principal sintoma apresentado, sofrimento apresentado pelos sujeitos hoje em consultório, a ansiedade, que tem a ver com a maneira desenfreada que nós levamos o mundo, levamos a vida, né? Que tem a ver com essa necessidade de ter sucesso, de vencer, de ganhar dinheiro, de coisas que a sociedade diz para a gente que precisamos fazer. Então, é uma psicanálise que tem que ouvir esse tipo de angústia, que tem que ouvir o sujeito desgastado desse movimento de ter que atender a demanda dos outros, de ter que ser bom, do que passa por assédio moral no trabalho e fica quieto porque precisa daquela vaga. É esse o sujeito que está em sofrimento hoje. Né? As relações de trabalho, diferenças precarizadas,
as relações com a educação, as relações amorosas, precarizadas, né, fugazes. Então, esse é esse sujeito que nós temos que ouvir, né, e essa psicanálise atual. Né? As estruturas não são verdades absolutas, neurose, psicose e perversão, mas a gente tem que entender como posições existenciais, formas de ver o mundo, como eu disse agora há pouco, formas diferentes de ver o mundo, tá? E não como algo extremamente rígido, como lá as histerias era aquilo, sintoma conversivo. Não tem só histeria que se manifesta com sintoma conversivo, não tem neurose obsessiva que se manifesta só com transtorno obsessivo compulsivo. Não, podem ter outras nuances, e é mais importante ouvir as nuances do que aquilo que compõe a ideia de um diagnóstico. Tá? Diagnosticar em psicanálise hoje tem que ser diferente. Diagnosticar em psicanálise hoje tem que ser analisar as práticas produtivas de nomeação do mal-estar. Ou seja, a gente precisa dar uma importância maior ao autodiagnóstico. Tá? Quando o paciente diz, eu sou ansioso, a gente tem que ouvir isso. O que é ansioso? Como eu tenho muito, a gente já tendo muito assim, eu sou border. Borderline vem muito com esse diagnóstico, né? Eu sou border. O que é ser border? Mas a gente tem que dar importância para esse nome que o paciente se dá. Não é por acaso. É um lugar que ele ocupa, é um lugar subjetivo, é um posicionamento que ele tem. Então a gente precisa dar importância para isso. E não uma importância teórica de saber o que é no manual lá um border, mas é entender o que aquilo representa para aquele sujeito. A gente precisa ter essa escuta individualizada, gente. A teoria só serve para dar uma noção para a gente, né? A teoria psicopatológica, o modelo nosológico, ou mesmo estrutural da psicanálise. O que a gente precisa é ouvir o sujeito que está por trás. O sujeito que está por trás. Né? E a gente tem que pensar muito numa ideia de economia psíquica, né? Que forma o sintoma e o mal-estar, que é o seguinte: quais são os investimentos psíquicos que o sujeito faz? Né? Ou seja, se eu dou uma ênfase grande a ter um diagnóstico, dizer assim, eu sou bipolar e tal, esse é um tipo de investimento psíquico. Eu tenho que entender o que está por trás desse investimento psíquico. Quando o sujeito vem e diz assim, eu sou um trader da Bolsa de Valores, né? Aquele cara que trabalha, e eu estudo isso a noite inteira, para no dia seguinte operar na Bolsa e tal, eu preciso entender o que é que está por trás da economia psíquica dele, para ele promover esse movimento de economia mercantil que ele faz, que é operar na Bolsa. Você vai ver ali um sujeito também ansioso, obstinado por chegar em algum lugar, né? Ambicioso também, e que se ele não administrar, se ele não gerir bem esses investimentos psíquicos, ele pode acontecer como acontece com muito trader da Bolsa, que é se suicidar. Né? Tem um artigo seu numa revista bem interessante chamado Depressão e Morte no universo do trade. Conta a história de um operador de São Paulo, acho que também ficou rico muito rápido, aí de repente no outro dia perdeu tudo e o cara, 30 e poucos anos, o cara se matou. Né? E eu esse ano que passou agora, eu tive 2 pacientes graves com questão de conflitos relacionados à operação da Bolsa de Valores. Né? Então, a gente precisa entender a ideia de investimento psíquico. O jeito que usa a droga é o investimento psíquico que ele faz naquilo. Um relacionamento abusivo é que maneira o sujeito se posiciona naquele relacionamento. Né? Uma relação de se jogar de cabeça no trabalho. Tá? Então, de que maneira ele está gerindo o investimento psíquico? Um luto mal resolvido é uma dificuldade de investimento psíquico. Tinha muito investido naquele objeto perdido, o objeto foi perdido, tudo que ele tinha foi embora junto. Né? Então, é uma questão de gestão dos investimentos psíquicos. Entenda o investimento psíquico como o que norteia nossas escolhas. Cada escolha de vocês é um investimento psíquico. Então, se eu escolho dar muita ênfase a uma coisa na minha vida, é sinal que eu estou investindo muito psicamente naquilo. É bom, por um lado, porque aquela relação precisa de investimento, mas, por outro lado, assim, se eu estou investindo demais, e se eu perder aquilo, como é que fica? Será que eu não tinha que diversificar mais meus investimentos psíquicos? Pulverizar ele um pouco mais? Lançar ele em várias coisas diferentes? Porque se uma der errado, eu tenho condição, né, de me sustentar psicamente um pouco melhor com outros investimentos. Né? Então,
entender como o sujeito investe psicamente na vida, as escolhas que ele faz na vida. Tá? E como terapêutica, né, como uma maneira de tratar isso, então, dar uma atenção a esse sofrimento, a gente tem que trabalhar muito com uma ideia de dar espaço ou valorizar mais as experiências de negatividade. Isso o Byung-Chul Han fala, o Christian Duncan fala, o Zizek fala, que são as experiências de negatividade. O que é? Nós temos que aprender a conviver melhor com a falta. Nós não temos que buscar a solução com encontrar o que supre a falta, mas nós temos que encontrar a solução numa melhor administração daquilo que falta. Tá? Os encontros das relações pessoais, que Freud dizia lá, no começo, que provocam sofrimento, eles são encontros de faltas. Se a gente continuar achando que são encontros de coisas que se completam, a gente vai sempre se frustrar, se decepcionar e vai achar que não era esse, deve ser outro, deve ser um... Mas não, são encontros de faltas. Os encontros são sempre faltantes, fica faltando uma coisa que a gente vai chamar de mal-estar. Por isso que qualquer relação humana tem mal-estar. A melhor amizade do mundo, falta alguma coisa. O melhor relacionamento amoroso do mundo, falta alguma coisa. Sempre. E a questão não está em encontrar uma forma de não faltar mais. A questão está em entender que sempre vai faltar alguma coisa. Então, essa é a lógica da negatividade. Contrária a qualquer ideia de psicologia positiva, por exemplo, no sentido de que é algo para preencher, algo para dar um sentido. Não, é cada vez mais entender a ausência de sentido nas coisas. A ausência de sentido nas coisas. E as experiências precisam ser... E aí me aproveito de uma frase, né, do psicanalista mais recente que nos deixou, o contrário do Caligares, que é: a gente precisa ter uma vida interessante. As pessoas, ao invés de buscar um relacionamento sério, deviam buscar relacionamentos interessantes. A gente tem que buscar experiências interessantes na vida, que não são experiências completas, mas são experiências que pode trazer um colorido diferente e que não vão ser tudo, não vão representar tudo. E a gente precisa reconhecer os nossos modos de gozo. Aqui é um conceito psicanalítico mais complexo de gozo, mas assim, entender aquilo que nos provoca satisfação e sofrimento. Porque às vezes a mesma coisa que provoca satisfação também provoca sofrimento. E essa é uma ideia que a psicanálise traz, que é, ou melhor até, a mesma coisa que nos provoca sofrimento também nos provoca satisfação. Então, assim, inconsciente. Tá? Então, por exemplo, eu fazer determinado investimento psíquico e sofrer com aquilo, tem alguma satisfação que vem daquilo e por isso que eu permaneço. Então, a gente precisa entender que, às vezes, o sujeito não sai daquela posição porque ele tem uma satisfação dali. E se ele não reconhecer isso, para poder ter a opção de sair ou não sair, ele vai continuar fazendo. Né? Então, o que a gente precisa como terapêutica é apresentar ao sujeito, fazer com que ele se perceba que ele é daquele jeito. Se ele vai querer fazer alguma coisa diferente ou não, é com ele. Mas ele é daquele jeito. Então, não é dizer, você precisa ser diferente, porque isso é uma ortopedia psíquica, é o que a psicanálise tenta fazer. E eu vejo isso muito, por exemplo, num exemplo de um paciente meu, que teve um surto agora recentemente numa clínica dia, veja, um dispositivo bem antimanicomial, né, hospital dia e tal, mas porque o psiquiatra lá de plantão disse que ia dar uma medicação para tirar as vozes dele. Não, vou dar essa medicação que isso vai tirar as suas vozes. Ele me ligou desesperado, extremamente nervoso, surtado, querendo bater em todo mundo, porque como assim ela disse que ia tirar as vozes dele? Primeiro, uma ingenuidade absurda, né? Como se fosse possível curar a esquizofrenia, né? Mas ainda que a medicação possa promover isso, então, uma diminuição do surto, quem disse que o sujeito quer se livrar das vozes? As vozes são sintomas da esquizofrenia, mas é o que menos incomoda ele. E ele não tem comportamentos motivados pelas vozes. As vozes, para ele, funcionam como uma espécie de companhia. Mas ela disse, com o saber dela, de que aquela medicação era boa para tirar as vozes. E aí ele surtou, né? Estava bem, né, contido, assim, de surtos, né, vivendo experiências, né? Enfim, então a gente precisa entender quais são os modos de gozo, o que provoca satisfação no sujeito e dar a ele a oportunidade de sair disso ou não, né? Então, eu acho que é um reconhecimento da nossa incapacidade de consertar as coisas. Não somos ortopedistas psíquicos, nunca caiam nessa armadilha que o saber pode nos dar.
de nos transformarmos em ortopedistas psíquicos e ter que moldar, colocar no lugar aquilo que está fora do lugar, ainda que os pais com uma criança venham e digam isso para você, né? Consertem meu filho, é assim que eles vão dizer entre aspas, mas a gente não pode cair nessa ideia, independente da abordagem que vocês sigam, de sermos ortopedistas psíquicos, no sentido de colocar o sujeito numa forma da normalidade, porque primeiro que ela não existe, e segundo, a gente não sabe se é isso que ele quer. Então, a gente precisa ouvir o sujeito, sempre. O sujeito que sofre, o sujeito que aprende um sintoma, independente do diagnóstico, independente de qualquer outra coisa relacionada ao saber. É como ele se posiciona, o que aquilo representa para ele. Ele em primeiro lugar, né? Como sofrimento ou como prazer, como satisfação. Então, esses modelos estruturais, nosológicos, eles servem como norteadores, mas que a gente nunca tem que encarar isso como verdades absolutas, sempre procurar estudar, sempre procurar entender a nossa realidade atual, e é isso que talvez vai fazer com que sejamos profissionais mais sensíveis, né, ao sofrimento do outro, que possamos captar melhor o sofrimento do outro e dar a ele a oportunidade de fazer alguma coisa com isso. Cuidado sempre com as armadilhas do saber, né, com a arrogância que o saber pode nos colocar, né, achar que podemos curar o outro, porque às vezes não é nem curar que o outro quer, né? Então a gente precisa entender o que é que ele quer. Ou ele não pode, ou não existe cura, de repente, em muitos casos. Então a gente precisa ter muito essa ideia, né, para poder conduzir o nosso trabalho, seja na clínica ou em outras, no social. Bom, o que eu tinha para trazer como ideias, provocações, coisas para vocês pensarem, era muito nesse sentido, e me coloco aqui à disposição para conversar um pouco. Não sei quanto tempo nós temos, devem estar quase entrando em aula daqui a pouco também, né? Mas estamos aí para discutir um pouquinho. Tá? Espero que tenha sido, que vocês possam aproveitar isso de alguma maneira, seja ela qual for. Professor, foi ótimo. Eu acho que você é um dos poucos professores assim que eu conheço que consegue trazer tanto conteúdo assim de uma forma tão leve e tão crítica, assim, tanto que quando a gente estava conversando, a quem que a gente vai trazer para fazer essa introdução foi Fabiano. Ainda bem que você concordou até e nossa, foi ótima a sua fala, como sempre. Até então daí quem quiser tirar dúvida, né? Abrir alguma discussão, fique à vontade. Isso aí. Eu gostaria muito de ouvir vocês, seria legal. Professor, eu fui aluna sua também da PUC, tive psicopato com você. E, assim, se essa palestra foi boa, para quem não teve aula com ele, imagina um semestre inteiro. Então, assim, realmente, é como a Vanessa falou, você traz bastante conteúdo de uma forma clara, mais leve, sabe? Então, é bem isso, assim, a gente tem que se humanizar um pouco mais, não focar no diagnóstico. Assim, tudo que você falou, eu lembro do semestre que a gente teve, que você sempre falava, reforçava. Então, assim, não tem muito mais o que falar além do que você falou, professor. Fica mais como reflexão para a gente agregar na nossa profissão, como profissionais, enfim, como pessoas, porque isso, assim, é uma visão não só de psicólogos, né? Tem que ser uma visão que a gente tem que tentar emanar para outras pessoas também. Então, enfim, muito boa a sua fala, obrigada. Valeu, Maridana, obrigado pelo feedback. Sim, lembro das nossas aulas, nossas discussões, né? Com muita alegria, é bom poder revê-las aqui, né? Nessa discussão. E eu acho que essa é a maior transmissão que a gente pode dar em qualquer contexto psicológico. Eu acho que de aumentarmos a nossa sensibilidade, né, em relação a isso, ao sofrimento do outro, né? Por isso tão importante as terapias pessoais e análises pessoais, né, para trabalharmos as nossas questões, para podermos então ouvir melhor o outro, né? E independente da área clínica ou outra, mas enfim, quem for trabalhar com o fenômeno psicológico de alguma maneira, né? Então,
eu acho que precisamos muito dessa sensibilidade e se for possível, né, essa ideia também de aprender a conviver um pouco mais com o mal-estar, que é tão difícil, né? A gente sabe o quanto isso é difícil, porque todos os movimentos aí são no sentido de acabar com o mal-estar, né? E a gente às vezes se sente um pouco seduzido por essa ideia, né? De dar conta definitivamente do mal-estar. Todos nós não estamos livres disso, mas precisamos lançar um olhar crítico, umas coisas críticas. Pô, mas peraí, mas será que não é também, como o Freud disse, justamente essa ideia do mal-estar que garante a nossa condição de civilizados, né? Porque se todos quiséssemos fazer aquilo que temos vontade de fazer para não ter mal-estar, Freud já nos alertou lá, nós teríamos a barbárie, né? Ou Hobbes, antes disso, ainda falou, teríamos a guerra de todos contra todos, né? Então, na medida que eu renuncio às minhas vontades e convivo com uma certa dose de mal-estar, é que eu permito uma vida civilizada, né? Então, assim, hoje as pessoas dizem muito assim, não, eu não vou usar máscara, por exemplo, porque eu já peguei, ou eu já estou vacinado, ou eu não acho que pode pegar. Que bom, que ótimo, você pode passar para alguém, né? Então, sem saber que tem. Então, use pelo outro, mas veja que a dificuldade está isso, em fazer a coisa pela coletividade. Porque quando o indivíduo acha que ele está imune, então ele não precisa mais cuidar, né? Então, você vê realmente essa dificuldade de convívio da vida civilizada, né? Isso é uma das grandes questões que nós temos hoje, né? O sujeito realmente, como Freud disse, as relações humanas estão aí como fonte, né? Uma das principais fontes de sofrimento. Professor, eu não tive a oportunidade de ter aula contigo, mas eu sou muito grata a Vani por ter sugerido você para trazer para a gente, né, para trazer para essa palestra, porque realmente o senhor trouxe uma reflexão muito pertinente. Eu estava conversando esses dias com uma amiga e ela está quase terminando a faculdade de psicologia em outra instituição, só que ela falou, eu não me sinto pronta para clinicar, sabe, mas quando é que a gente estará pronta? Eu acho que a gente nunca estará pronto. Mas isso é uma concepção minha, né? E então a gente sempre vamos ter que estar nos atualizando, tentando entender como a sociedade está funcionando naquele exato momento que a gente está atuando. Porque não basta a gente achar que a gente fez a faculdade e está ok, agora a gente está pronto. Mas não é assim que funciona, né? Então, não sei, eu acho que essa reflexão, essa ideia que você trouxe nos fez pensar bastante. E eu acho isso muito pertinente para o momento também. E muito proveitoso, professor. Muito obrigada. Legal, Nátia, esse comentário, porque o que você falou é fundamental, né? Não nos sentirmos prontos, porque esse sentir pronto que é a grande armadilha que a gente falou agora há pouco, né? Eu acho assim que o que vai fazer vocês continuarem sempre buscando, o que faz vocês estarem aqui nessa liga, é justamente a ideia de que está faltando alguma coisa, né? Então, eu acho que a gente tem que sempre carregar e aprender a conviver com essa ideia de que está faltando alguma coisa, para que a gente, ainda que nunca encontre o definitivo, mas a gente esteja sempre num movimento de nos melhorarmos, né? Aprendemos um pouco mais com um erro, com um acerto na clínica. E eu acho realmente, o dia que acabar o friozinho na barriga de dar uma aula, o dia que você não sentir nada por receber um paciente novo, o dia que você não... isso for algo completamente comum, natural e sem nenhum tipo de, né, de atravessamento outro, assim, eu acho que a gente tem que repensar, né, o que a gente está fazendo, se é por aí mesmo, porque essa convivência com a falta também, a gente não fala isso só em relação ao paciente, mas é com o qual nós temos que conviver, né, que é justamente de que a gente não vai nem pode dar conta de tudo do outro, porque a gente não faz isso nem com nós mesmos, né? Então, eu diria assim, mesmo com a certeza de que não está pronta, se jogue, vá, né? Né? O segredo pega o medo e vai, né? Como diz uma música que eu gosto bastante, né? Porque a gente tem que realmente fazer isso, porque é nessa caminhada que a gente vai desenvolver alguma coisa, né? E claro, depois de olhar para trás, você vai perceber o quanto você caminhou e que hoje você está melhor do que você era, mas isso não significa que você já está pronto, né? Então, acho que esse processo é um ciclo em espiral que nunca termina e vai sempre dando novas voltas, né? E que um paciente novo vai trazer sempre uma questão nova e com o tempo que vai passando, né?
Então, assim, quem atende adolescente, por exemplo, vai acompanhando isso. Os conflitos adolescentes hoje não são os mesmos de conflitos adolescentes de 15 anos atrás. Então, você tem que... Como são os adolescentes hoje, né? Então, a gente tem que se atualizar nesse sentido também para poder fazer o melhor possível, sempre, né? Sempre possível, com todas as falhas próprias disso. Professor, eu gostaria, primeiro de tudo, em agradecer a sua participação. A sua fala foi incrível aqui em nome de toda a diretoria da nossa liga. Então, enfim, muito obrigada pela participação aqui. E eu gostaria de aproveitar e fazer uma pergunta desse tema, partindo do pressuposto que a gente, enquanto liga, vai estar estudando a psicopatologia e por questões de tempo, de organização, a gente vai estar focando nos estudos de certas patologias, enfim. O que o senhor sugere para a gente? Quais seriam os seus conselhos? Olha, assim, eu acho que a gente tem que pensar a psicopatologia. Primeiro, né, obrigado pelo convite, né, como integrante também da diretoria da Liga, parabéns mais uma vez pela iniciativa. Eu acho que a gente não pode pensar nunca a psicopatologia afastada da psicologia social. Eu acho que esse é um ponto fundamental, né? Eu acho a gente pensa muito em psicologia do desenvolvimento, a gente pensa muito em teorias psicológicas para entender psicopatologia, mas eu acho fundamental para a gente estudar a psicopatologia, a gente estudar em paralelo a psicologia social, né? Porque o fenômeno da violência, o fenômeno da vulnerabilidade, né? As questões são todas, estabelecem uma relação direta com o que a gente pode chamar assim, de psicopatologia, ou de uma maneira mais ampla, assim, com o sofrimento psíquico humano, né? Então a gente não pode nunca trabalhar dissociado. Então, se vocês puderem sempre, independente do tema que vocês trabalharem, mas vocês conseguirem trazer uma discussão em paralelo, ainda que o profissional seja muito mais biologicista, muito mais, né? Mas que vocês possam trazer uma discussão em paralelo que consiga estabelecer uma relação disso com as questões da psicologia social, eu acho que são fundamentais, né? Porque não dá para pensar uma psicopatologia hoje deslocada das questões da psicologia social, né? Então, isso em todo sentido. Então, por exemplo, vai trabalhar transtorno de aprendizagem, né, em crianças, é muito diferente a realidade de uma escola infantil particular e uma escola, uma creche municipal, entendeu? É muito diferente, é muito diferente. Então, assim, a maneira como essa criança é estimulada, o que ela tem, o que ela não tem, o que a escola oferece, não oferece, a precarização do ensino, enfim, uma série de coisas. Então, não tem como pensar isso fora. Relações de trabalho, vamos pensar na psicologia organizacional, né? Síndrome de burnout, por exemplo, estresse no trabalho, não, é algo do momento, porque tem a ver com as próprias relações de trabalho que estão estabelecidas hoje em dia, né? Vão surgir agora patologias próprias desse mecanismo de home office, de coisas assim, porque as pessoas estão trabalhando mais do que antigamente, não tem mais horário para nada, né? Quando vê, estão na hora do almoço, estão de noite, não param mais para nada. Não... Então, assim, são coisas que a psicologia organizacional, a psicologia do trabalho, vai ter uma outra visão também da psicopatologia, ou a psicopatologia de outra visão da psicologia do trabalho em função do momento que a gente está vivendo também, né? Do índice de desemprego, das questões. Então, a gente não pode nunca dissociar os suicídios, que vão trabalhar mês que vem, em setembro, extremamente ligados às questões também sociais, né? No sentido de relações de trabalho, relações familiares, a liquidez, vamos dizer assim, das relações amorosas, enfim, questões que fazem parte, né, de um momento em que nós vivemos e que refletem diretamente em sinais e sintomas que se definem como uma psicopatologia, né? Então, eu acho que, assim, sempre que puderem traçar esse paralelo, lançar também uma crítica da psicologia social, independente de qual psicopatologia vocês estejam trabalhando, eu acho que vocês estão num caminho bem bacana nesse sentido, assim, bem na frente, né? Para não ficar, assim, naquela visão reducionista de é isso, depressão, tipo de depressão, tá ok. Mas espera aí, vamos pensar isso num macro, numa coisa maior, né? Eu acho que isso é a ideia. E fora isso, eu acho que vocês estão no caminho, porque eu vi ali a programação, o que vocês pensam fazer em cartilhas, né? Então, você vê, quando vocês estão falando em cartilhas, vocês já estão falando numa intervenção social, né? Então, você veja, pensar a psicopatologia, mas pensar uma intervenção social de uma cartilha. Pô, claro que isso é importante, né? Pesquisa, né? Artigo, produzir conhecimento, acho também a gente tem que parar de ser, como dizia um professor meu, temos que sair desse lugar de
eternos citacídeos, né, como os papagaios repetidores do monólogo professoral, né? Temos que produzir conhecimento novo, né? Temos que nos arriscar, dizer, fazer uma psicopatologia nossa, brasileira, curitibana, parar de ficar só reproduzindo lá os caras que já falaram isso e já não precisam mais, né, Então, enfim, temos que produzir conhecimento novo, né? Então, acho que isso é fundamental também, então, se arriscar, pesquisar, né? Eu acho que vocês estão no caminho, isso aí, a pesquisa, a extensão, o acesso, devolver algo para a sociedade, né? Eu acho que é esse o caminho, é esse o caminho. Mais alguma dúvida, pessoal? Olha ali, Gabriele. Hello! Olá, tudo boa bem? Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite, professor. Primeiramente, agradecer aos meninos, né, da diretoria por terem trazido um cara tão bacana para conversar, né, sobre psicopatologia. E, na verdade, estou abrindo aqui, professor, só para te dar um oi, para agradecer pela sua fala. Não tenho nada a acrescentar, tenho, na verdade, só agradecer por continuarmos com essa boa conversa que a gente sempre teve, com essa visão crítica, com pensar o social, pensar os recortes. Na verdade, não pensar os recortes, né? Pensar a integralidade do sujeito que está inserido, né? Nessa sociedade que, ao mesmo tempo que a gente precisa tanto de coletividade, só pode resolver as coisas, né, pelo coletivo, a gente morre sufocado com o rompimento dos pactos coletivos e com a individualidade, né? Que ao mesmo tempo culpabiliza o indivíduo, mas não permite com que ele se responsabilize pelo que ele faz da própria vida, né? Então foi muito bom realmente retomar toda a conversa que a gente já tinha tido nos outros semestres. Dizer que eu estou com saudade, professor. Senti muito de ver que você não continuou com a gente, mas é bom te ver de novo. Sempre penso em você com muito carinho. Valeu, muito legal, né? Sim, aquela turma tão crítica, participativa. Isso diga, é muito bom rever vocês e conhecer as novas, né? Novos rostos, novas carinhas e que tenhamos mais oportunidades, né? De conversar sobre isso. Eu estou sempre aí à disposição, sempre que for possível, as agendas baterem, assim, venho com o maior prazer, né? Porque como eu disse, quem já tem essa disponibilidade, né, já está aqui num horário extra, com todas as coisas que vocês têm, com todos os professores, né, que acham que às vezes sua disciplina é única e podem passar 350 trabalhos, né, que não tem, e vocês, além de tudo isso, conseguem achar um espaço para discutir alguma coisa extra, sala de aula ainda, e produzir conhecimento, pô, isso é de um valor, assim, absurdo, né, então, não percam isso, gente, não percam isso, né? Sejam assim eternos estudantes, né? Sempre, né? A gente tem que sempre estar estudando, sempre tem que estar se colocando nesse lugar do não saber para continuar produzindo conhecimento e agregando coisas e podendo construir uma caminhada sempre interessante, porque é isso que vai manter a gente continuando, né? Enquanto ela é interessante, né? Então, fico muito feliz em encontrar vocês, conhecer novos amigos e amigas e reencontrar os antigos e antigas. Isso é sempre muito bom, né? Então, contem comigo sempre aí. E a gente está sempre por aí, né, gente? Nós não estamos juntos na sala de aula, mas estamos sempre próximos, podem ter certeza disso. Vocês têm meu contato, podem disponibilizar para quem quiser, né? E-mail, contato de rede social, embora eu não seja assim muito atuante em rede social, né? Mas fiquem à vontade, porque esse intercâmbio é sempre muito proveitoso para todo mundo, né? Obrigada, professor. Então, vamos ficando por aqui, né? Então, e a gente vai cobrar, viu? Deixou aí disponibilidade. O pessoal gostou realmente. Claro, por favor, se precisarem de indicação de outros nomes, colegas da área, né? Fique à vontade para escrever. Pô, tenho assim, com pessoas muito legais para indicar também, para virem falar aqui para vocês. E no que precisarem nessa caminhada aí, enquanto liga, enquanto estudantes, né, gente? Daqui a pouco, colegas, futuros colegas, né? Contem comigo o que precisar, é sempre um prazer, né? Perfeito. Obrigada, então, gente. Obrigada a todos que
vieram aqui, né? Vi que muitos já saíram, acho que tinham aula, enfim, a gente está no nosso horário também. E ficamos por aqui. Fiquem atentos, então, à nossa rede social, e-mail, WhatsApp, entrem no grupo. E é isso, né? Obrigada a todos. Tchau, tchau. Valeu, Obrigada. Boa gente. noite. Grande abraço. Tchau, tchau.